Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula de teoria das estruturas. Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo sobre cargas móveis e linhas de influência. Nós iniciamos esse assunto na nossa aula passada, então se você por acaso não assistiu a aula passada, eu recomendo a você que dê uma olhadinha na nossa última aula. A gente viu então que em algumas situações as cargas aplicadas sobre as estruturas elas não necessariamente são cargas fixas. A gente pode ter cargas móveis. A situação mais prática para a gente conseguir imaginar isso acontecendo é cargas de veículos em pontes, seja pontes rodoviárias ou pontes ferroviárias. E também estruturas de pontes rolantes. As pontes rolantes elas servem para fazer o transporte de cargas, principalmente em indústrias. Então, como essas cargas elas são transportadas por aquela estrutura, elas também se movimentam, né? Então, veículos estão em constante movimento sobre a rodovia e sobre as pontes. Então, eles são considerados como cargas móveis. A melhor forma da gente estar trabalhando e analisando o efeito dessas cargas móveis é através das linhas de influência. Então, as linhas de influência elas podem ser definidas como uma representação da variação de algum efeito. Esse efeito pode ser uma reação de apoio, pode ser um esforço cortante, um momento fletor ou até mesmo um deslocamento em algum ponto específico de um membro estrutural, à medida que uma força concentrada unitária se desloca sobre esse membro. Então, uma linha de influência, ela representa o efeito de uma carga em movimento apenas em um ponto especificado em um membro. Então, nós vamos analisar um efeito em um ponto específico da minha estrutura quando uma carga se movimenta sobre ela. Nós vimos na última aula também que as cargas de veículos elas são representadas através de um trem tipo, mas para o traçado das linhas de influência, por enquanto a gente não vai usar o carregamento do trem tipo. Mais adiante, quando a gente for calcular valores de máximo e mínimo dos esforços, obter envoltórias de esforços, aí a gente vai incluir o trem tipo na nossa análise. Mas por enquanto, para calcular as linhas de influência, nós vamos considerar que existe uma carga unitária concentrada se movimentando sobre a estrutura. A gente vai estar considerando que ela vai estar se movimentando do lado esquerdo para o lado direito da minha estrutura. E na nossa última aula a gente viu um pouquinho também sobre linhas de influência de reação. Pode ser calculado para a reação aqui no apoio A ou no apoio B, como esse caso, né? Vamos resolver esse exemplo só para a gente relembrar como é que faz esse cálculo de linhas de influência de reação. Nesse exemplo aqui a gente tem uma viga com 5,5 metros, ela tem um balanço aqui na extremidade esquerda, tem um apoio fixo em A e um apoio móvel em B. Então, se nós queremos calcular a linha de influência de reação para essa viga, posso calcular a linha de influência para a reação de apoio AY e para a reação de apoio DY, quando nós temos uma carga unitária concentrada se movimentando sobre a estrutura. Como essa carga ela se movimenta sobre a estrutura, a gente vai chamar a distância da carga para a esquerda de x. Então, esse x ele representa a distância do posicionamento da carga em relação à origem, que é a extremidade esquerda. Ou seja, se x vale 0, significa que a carga ela está exatamente aqui na extremidade esquerda. Se x valer 1,5, significa que a carga ela vai estar exatamente sobre o apoio A. Se x valer 5,5, significa que a carga ela já veio aqui para a ponta da minha viga, lá para o final. Então, x ele vai estar representando para a gente onde é que está posicionada a nossa carga unitária. Para poder traçar a linha de influência de reação AY ou reação BY, aqui nesse caso eu vou resolver as duas, tá? Mas para traçar essas linhas de influência de reação, a gente vai precisar então calcular essas duas reações de apoio, considerando essa carga unitária uma distância x da extremidade, da mesma forma como a gente sempre fez, desde a disciplina de mecânica geral. Então, para calcular reações de apoio, a gente pode aplicar a somatória de momentos igual a 0 em um dos apoios, ou aplicar a somatória das forças em y. Na aula passada, eu dei uma dica para vocês. Se eu quiser calcular a reação de apoio AY, eu vou fazer a somatória de momentos
no ponto B. Ou seja, se eu quero saber a reação em um ponto de apoio, eu faço a somatória de momentos no outro apoio. Então, se eu quiser calcular a reação de apoio BY, eu vou fazer a somatória dos momentos em A. Isso sempre funciona quando a viga tiver dois apoios, tá? Então, vamos começar fazendo a somatória dos momentos aqui no ponto A igual a zero. Se eu estou calculando o momento em A, a reação AY não tem distância em relação ao ponto A, né? Então, ela não entra nessa somatória de momentos. A reação de apoio BY em relação a A faz um momento no sentido anti-horário. Momentos no sentido anti-horário são positivos. Então, BY entra positivo, multiplicado pela distância dele até o ponto A, 4 metros. Que momento é força vezes distância, né? A carga unitária em relação ao ponto A provoca um momento também no sentido anti-horário. Então, positivo, 1, vezes a distância da carga unitária até o ponto A. A distância da carga unitária até o ponto A vai ser essa distância aqui. Eu sei que do ponto A para a extremidade eu tenho 1,5. E da carga para a extremidade eu tenho x. Então, essa distância aqui, da carga até o ponto A, vai ser o total, 1,5 menos x. Tudo isso igual a zero. Então, vamos ficar com BY vezes 4, mais 1,5 menos x, igual a zero. Então, BY vai ser igual a x menos 1,5 dividido por 4. E aí, guarda essa equaçãozinha aqui para a gente usar depois. Para a gente poder calcular a reação de apoio AY, eu vou fazer a somatória de momentos em B agora. Somatória de momentos em B igual a zero. Então, fazendo um momento aqui nesse ponto, a reação de apoio AY provoca um momento no sentido horário, então menos AY, vezes a distância até B, que é 4, e a carga unitária provoca um momento no sentido anti-horário, então positivo, vezes a distância da carga até o ponto B. Então, eu quero saber essa distância aqui, da carga unitária até a extremidade direita. Então, eu vou fazer o total é 5,5 metros, menos x, eu chego na distância que eu quero, né? Então, 5,5 menos x igual a zero. Então, a y vai ser igual a 5,5 menos x dividido por 4. Guarda essa informaçãozinha aí para depois também. Tanto essa equação quanto essa, ela é válida para quando a carga ela está trafegando entre a extremidade esquerda, onde x é igual a 0, até a extremidade direita, quando x é igual a 5,5. Então, ambas essas equações para as reações de apoio, elas são válidas para x no intervalo de 0 a 5,5. Então, agora o próximo passo para a gente traçar as linhas de influência é a gente representar isso aqui graficamente. Para isso, eu posso assumir valores para esse x. Como assim? Vamos organizar aqui os nossos dados. Vou montar uma tabelinha. Quando x é igual a 0, significa que a minha carga está aqui na extremidade, né? Então, x ele pode valer 0. Quando a minha carga ela anda mais um pouquinho, ela chega aqui no apoio A quando x vale 1,5. Se eu andar mais um pouquinho com a carga, vamos pegar um ponto aqui no meio desse vão? Eu vou ficar com 1,5 mais 2, 3,5. E aí a minha carga anda mais um pouquinho, chega lá no final da minha viga, nos 5,5 metros. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Bom, agora eu vou estar substituindo esses valores de x
aqui na equação de BY e na equação de AY. Vamos começar substituindo na equação de AY. Vou substituir o primeiro valor, x igual a 0. Então, 5,5 menos 0 dividido por 4, a gente chega em 1,375. Se eu substituir 1,5 aqui no lugar do x, eu vou ficar com 5,5 menos 1,5, dividido por 4, 1. Substituindo 3,5 no lugar do x, a gente fica com 5,5 menos 3,5, dividido por 4, meio. E por último, 5,5 menos 5,5 vai zerar. Então aqui a gente termina em 0. Ou seja, quando a carga está na posição x igual a 0, significa que a carga está aqui no começo da viga, a y vale 1,375, essa reação de apoio aqui. Quando a minha carga está sobre o apoio A, a reação vale 1. Quando a minha carga está bem no meio desse vão, x igual a 3,5, a minha reação vale meio. E quando a carga está exatamente sobre o apoio em B, a minha reação a y vale 0. A gente faz a mesma coisa agora para a reação de apoio BY. Vamos substituir os valores de x aqui na equação de BY. Então, quando x é igual a 0, a gente vai ter 0 menos 1,5 dividido por 4. Então, chegamos em menos 0,375. Substituindo 1,5, eu vou ficar com 1,5 menos 1,5, vai zerar. Substituindo agora 3,5, a gente fica com 3,5 menos 1,5, dividido por 4, meio. E utilizando 5,5 menos 1,5 dividido por 4, a gente chega em 1. Ou seja, quando x igual a 0, a minha carga está aqui na ponta, BY vale menos 0,375. Quando a minha carga ela anda 1,5 m, BY vai valer 0. Se ela andar até 3,5 metros, BY vai valer meio. E se ela andar até o ponto B, BY vale 1. Então, percebam que aqui a gente consegue saber os valores do efeito da carga andando em relação aos meus pontos específicos, ponto A e ponto B. Então, agora eu vou traçar a minha linha de influência da reação AY e depois eu vou traçar a linha de influência da reação de apoio BY. Então, vamos lá. Vou fazer uma representação aqui da minha viga. Essa linha representa a minha viga. Aqui, então, a gente tem representado o ponto x igual a 0. Aqui o ponto x igual a 1,5. Ponto x igual a 3,5. E ponto x igual a 5,5. Então, quando x vale 0, a y dá 1,375. Vamos supor que seja mais ou menos por aqui. 1,375. Deixa eu já colocar esses pontos aqui só para o meu desenho ficar retinho. Quando x vale 1,5 a esse ponto, a minha reação a y vale 1. Quando x vale 3,5, a reação a y vale meio, aqui. E quando x vale 5,5, a reação a y vale 0. Ou seja, a linha de influência vai ficar parecendo um triângulo aqui. Essa é a nossa linha de influência para a reação de apoio AY. Vamos agora traçar a linha de influência para a reação de apoio BY. Vou fazer a mesma coisa, vou traçar uma linha aqui representando o comprimento da viga, com alguns pontos específicos. Ponto x igual a 0, ponto x igual a 1,5, ponto x igual a 3,5 e aqui ponto x igual a 5,5. Então, quando x vale 0, BY vale menos 0,375. Vamos supor que aqui seja o menos 0,375.
Se você estiver fazendo isso aqui em um papel milimetrado, fica até mais fácil para conseguir você fazer o gráfico na proporção bem certinho. Quando x vale 1,5, que seria esse ponto, a linha de influência vale 0. Então, está aqui no ponto 0. Quando x vale 3,5 é esse ponto, minha linha de influência vai dar 0,5 positivo. E quando x vale 5,5, esse ponto, minha linha de influência chega em 1. Então, plotados todos esses pontos aqui. Agora, a gente liga os pontos para fazer o traçado da nossa linha de influência. Tá aí, uma região positiva e uma região negativa. E é isso, gente. Mais adiante, conforme a gente for avançando no conteúdo, a gente vai começar a interpretar essa resposta e usar essas linhas de influência para chegar nos valores máximos e mínimos desses efeitos, no caso aqui seria Y e BY, né? Quando um trem tipo representando um veículo está passando sobre essa ponte. Então, vamos falar agora sobre linha de influência de esforço cortante. O que muda da linha de influência de esforço cortante para a linha de influência de reação? Primeiramente, só gostaria de lembrar que na aula passada a gente já resolveu vários exercícios de linha de influência de reação. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida ou ainda acha que precisa resolver mais exercícios para reforçar esse conteúdo, eu recomendo a você dar mais uma olhada na nossa última aula. E se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, a gente pode tirar essa sua dúvida na nossa aula no Zoom. Vamos agora então entrar na parte nova do conteúdo, essa parte a gente ainda não estudou, que é sobre linhas de influência de esforço cortante. O que muda, gente? Quando a gente deseja obter um esforço cortante ou um momento fletor em uma viga, desde mecânica geral, como que a gente resolvia? Através do método das seções. Para a obtenção de linhas de influência, a ideia é a mesma, tá? Então, se eu quero obter a linha de influência para o esforço cortante em um ponto específico da viga, por exemplo, aqui, se eu quiser obter a linha de influência de cortante para esse ponto C na minha viga, eu preciso seccionar a viga nesse ponto, ou seja, eu vou ter que fazer uma seção no ponto onde eu quero calcular essa linha de influência. Beleza? Quando a gente faz uma seção, a gente pode escolher o lado esquerdo ou o lado direito para a gente fazer a análise. Como eu acho que vocês já estão acostumados a pegar o lado esquerdo, eu vou pegar o lado esquerdo aqui também. Se eu secciono e aqui eu tenho o lado esquerdo, eu tenho um apoio A, né? Se eu tenho uma carga vertical em A, que é a minha carga unitária que está transitando aqui sobre a minha estrutura, eu vou ter, consequentemente, uma reação AY. Assim como do outro lado, eu também teria reação BY. Mas como eu estou escolhendo seção à esquerda, só vai aparecer o AY. BY nem vai aparecer na minha seção. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa estar calculando aqui é a reação de apoio AY. Porque não tem como eu fazer o equilíbrio da seção em C para a esquerda sem saber o valor dessa reação, né? Então, vamos começar por ela. Mais uma vez, lembrando da dica. Se eu quero saber a reação em A, eu faço momento em B. Se eu quisesse saber a reação em B, eu faria momentos em A, né? Como eu quero achar a reação a Y, eu vou começar com a somatória dos momentos em B igual a 0. Então, fazendo momentos aqui nesse ponto, BY não provoca momento porque não tem distância em relação ao ponto B. A carga unitária faz um momento no sentido anti-horário, então ela é positiva. E a distância dela até o ponto B vai ser isso aqui, né? Como é que eu chego nessa distância? Vai ser correspondente ao total, que é 10 metros, menos x. Quando eu faço 10 menos x, eu chego na distância que eu quero. A reação de apoio a Y provoca um momento no sentido horário em relação ao ponto B. Então, negativo a Y e a distância dele até B é 10 metros, igual a 0. Então, a Y é igual a 10 menos x sobre 10. Ok. Vou simplificar isso aqui um pouco mais, só para facilitar o nosso cálculo. Vamos usar aqui o AY igual a 1 menos
0,1x. Divido esse aqui por 10 e divido 1 por 10 também. Vou usar isso aqui para tirar da fração. Agora sim, já achei a reação, eu posso ir para a seção ali no ponto C. O que muda de linha de influência, gente? Eu vou desenhar essa seção aqui 2 vezes. Deixa eu fazer aqui para ver se cabe tudo na mesma folha. Aqui eu tenho o ponto A, onde eu tenho a reação de apoio AY, e o meu ponto C. Distância de A até C são 7 metros, né? E eu vou representar novamente aqui embaixo essa mesma seção. Eu já explico o motivo. Aqui a reação AY e a distância de 7 metros. Quem eu quero encontrar aqui? Esforço cortante em si. Então, vamos jogar aqui a minha força cortante do ponto C, vou chamar ela de VC. Lembrando que, de acordo com a nossa convenção, se eu secciono à esquerda, o momento ele é anti-horário e a cortante ela é para baixo. E se eu secciono à direita, o momento ele é no sentido horário e a cortante ela é para cima. Nós temos usado essa convenção aqui de vetores desde mecânica geral, tá? Então vamos manter essa mesma convenção, cortante para baixo. E aí, por que eu fiz esse desenho 2 vezes? A minha carga ela é móvel, certo? Minha carga ela pode estar posicionada no ponto A e ela pode vir andando até o final da minha viga. Então, vou desenhar a minha carga aqui. Carga unitária, a distância dela é x. Então, nessa seção, seccionei em C e puxei para a esquerda, eu tenho a minha carga unitária andando aqui entre A e C. Porém, a minha carga ela pode andar entre A e B, ela pode andar em toda a viga, né? Então, pode acontecer a situação da minha carga ela vir andando e ela passar do ponto C. Se a minha carga ela passou do ponto C, por exemplo, se a minha carga unitária ela estivesse aqui e não ali, se eu secciono em C para a esquerda e a minha carga está aqui, a carga não vai aparecer, certo? Então, por isso que a gente faz 2 representações. Uma para quando a carga está compreendida dentro da seção que a gente está analisando, ou seja, quando a carga está transitando ainda entre A e C. E a outra representação é para quando a carga já passou do ponto C, ou seja, ela está aqui posicionada entre C e B. Quando ela está posicionada nesse trecho, se eu seccionei daqui para cá, ela não vai aparecer. Então, é como se a minha carga unitária ela estivesse para frente da minha seção. Então, como eu estou seccionando para a esquerda, ela não aparece, beleza? Então, ela não é incluída nessa segunda parte. E aí, a gente vai calcular a cortante para essas 2 situações. Para quando a carga está entre A e C e para quando a carga já passou de C. Vamos fazer aqui, então, a somatória das forças em Y igual a 0 para chegar no valor dessa cortante. Lembrando que força para cima positivo, força para baixo negativo. Então, a gente vai ficar com menos VC, menos 1, mais AY, que vale 1 menos 0,1x, igual a 0. Então, VC é igual a menos 1 mais 1, vai zerar, né? Então, a gente fica com menos 0,1x. E agora, para essa segunda parte, eu faço a mesma coisa. Somatória das forças em Y igual a 0. Menos VC mais AY, que vale 1 menos 0,1x, igual a 0. Então, a minha cortante VC ela é igual a 1 menos 0,1x. Essa equaçãozinha ela é válida para quando a carga está entre A e C, ou seja, para quando x está compreendido entre 0 e 7 metros. E essa equação aqui é para quando a minha carga ela já passou do ponto C.
Então, a gente vai usar o intervalo de 7 a 10 metros, ou seja, quando a carga está do 7 para frente, ou seja, do 7 até os 10 metros. Beleza? Então, vamos agora substituir esses valores de x. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que essa divisão de x é vocês que escolhem, tá? Ressaltando, na aula passada eu expliquei que vocês escolhem a forma como vocês vão dividir aqui os valores de x. Mas é sempre importante a gente pegar os pontos de início e fim da viga, pontos onde tem apoio e, obviamente, o ponto onde a gente está fazendo a análise, né? Que é o nosso ponto C. Então, vamos fazer o seguinte, isso é uma opção minha, tá? Vou escolher usar o x igual a 0, ou seja, analisar quando a carga está aqui sobre o ponto A. Eu vou usar o x igual a 7, que é para quando a minha carga está ali sobre o ponto C, e o x igual a 10, que é para quando a minha carga ela já está lá no final da viga. Tá? Vou dividir apenas nesses 3 pontos. Poderia dividir em mais pontos aqui, por exemplo, pegar de 2 em 2 metros, de 1 em 1 metro, desde que passe do início ao fim e no ponto onde a gente está fazendo a análise tá ok. Eu só não poderia dividir em menos pontos, tá? Porque necessariamente eu tenho que ter início, fim e o ponto de análise. Então, menos que isso não dá, tá? Poderia ser mais, só não poderia ser menos. Então, agora eu vou estar substituindo esses valores de x nessa equação e nessa equação. Só preciso tomar cuidado com uma observação. Quando eu for substituir x igual a 0, o x igual a 0 está aqui, ó, nesse intervalo entre 0 e 7. Então, eu não posso substituir x igual a 0 nessa equação. Por quê? Essa equação ela é válida para quando x está entre 7 e 10. 0 não está entre 7 e 10, né? Então, não posso substituir x igual a 0 aqui. Então, eu vou substituir x igual a 0 na primeira equação. Vou substituir x igual a 7 na primeira equação também. E aí, o 10 ele vai entrar aqui somente na minha segunda equação. Como que a gente vai estar fazendo isso, então? Vamos lá. X de 0 a 7 é válido para a minha primeira equação. E x de 7 a 10 é válido para a minha segunda equação. Beleza? Vou substituir 0,7 aqui. Substituindo lá, eu vou ficar com menos 0,1 vezes 0, ou seja, x igual a 0. E aí, substituindo o 7 aqui no lugar do x, eu vou ficar com menos 0,1 vezes 7, menos 0,7. Então, já substituí 0 e 7 na primeira equação, que é o que está dentro do meu intervalo. Agora, entre 7 e 10 está na minha segunda equação. Percebem que o 7 está presente no intervalo da primeira e da segunda? Então, eu vou substituir o x igual a 7 mais uma vez aqui na minha segunda equação, porque ele está nas duas. Ou seja, substituindo o nosso 7 aqui no lugar do x, eu vou ficar com 1 menos 0,7. 0,3. Eu vou colocar aqui do lado, tá? E continuar. Se eu substituir o x igual a 10 aqui, eu vou ficar com 1 menos 1, 0. Beleza? Agora eu traço esse nosso gráficozinho da linha de influência. Então, linha de influência da cortante em C. Vou puxar uma linha aqui representando o comprimento da viga. E vou posicionar os pontos onde eu escolhi fazer a análise. Então, aqui é o ponto 0, aqui é o ponto 7 e aqui é o ponto 10, final da viga. Quando x igual a 0, VC vale 0. E quando x igual a 7, VC vale menos 0,7. Mas quando x vale 7, VC também vale 0,3. Então, aqui no ponto 7, eu vou puxar também o 0,3. Positivo, então, para cima.
E aí, então, eu ligo esses dois pontos, tá? Vai ser uma linha reta. E quando x igual a 10, lá no final, BC vale 0. Então, aqui o 0, puxo a linha entre os dois pontos. E tá aí, traçada a linha de influência da cortante no ponto C. Então, pessoal, toda vez que a gente for traçar linha de influência de cortante e de momento, a gente vai ter que fazer a seção no ponto onde a gente tiver que fazer a nossa análise. E aí a gente vai ter que calcular para essa seção duas vezes. Uma considerando quando a carga está dentro da seção e a outra considerando quando a carga ela já passou da região da nossa seção, que seria essa situação. Então, essa seção aqui é para quando a carga ela está entre 0 e 7 metros, e essa situação é para quando a minha carga ela está entre 7 e 10 metros, beleza? Substituo aqui os valores de x observando os intervalos e traço uma linha de influência. Então, bons estudos e até a próxima aula.